sono. Gente, isso eu nunca vou perder. Amores, sexta-feira de retrospectiva de notícias de arte que habitaram esse nosso ano de 2022. E eu começo essa retrospectiva pelo centenário da semana de 22. Tivemos vídeos mais do que especiais aqui nesse canal, com participação de Lilian Farish e Rodrigo Retka. Muitas instituições trataram desse tema em algum momento das suas programações e principalmente com um viés crítico do que significou a semana de 22 e uma atualização histórica das discussões. Por exemplo, a exposição Contra a Memória, que aconteceu no próprio Teatro Municipal de São Paulo, reuniu 117 obras de artistas negros, indígenas, trans, mulheres e de várias gerações para colocar a semana de 22 em uma perspectiva conceitual e estética também, né? Porque as obras ficavam em contraste com as esculturas acadêmicas, pinturas e arquitetura de inspiração europeia que compõem o Teatro Municipal. 2022 também foi ano da Bienal de Veneza, com o título The Milk of Dreams, o leite dos sonhos, que vem de um livro da Leonora Carrington, surrealista, que eu amo demais. Tem vídeo dela aqui no canal. Foi uma Bienal que tratou da magia colorida, cheia de mitos. A curadora Cecília Alemani diz que, apesar do contexto caótico no qual a Bienal é criada, se trata de uma exposição otimista que celebra a arte e sua capacidade de criar cosmologias alternativas e novas condições de existência. A exposição teve cerca de 90% de mulheres artistas e 5 artistas brasileiros, que são Jaider Esbel, Lenora de Barros, Luiz Roque, Rosana Paulino e Solange Pessoa. A artista alemã Catarina Fritsch e a chilena Cecília Vicunha ganharam o Leão de Ouro da Bienal de Veneza pelo conjunto da obra de cada uma. O Pavilhão do Brasil teve o artista Jonatas de Andrade com uma instalação intitulada Com o Coração Saindo pela Boca e que usou expressões populares com partes do corpo como entrar por um ouvido e sair pelo outro. Inclusive, a porta do pavilhão era uma orelha. O prêmio da Bienal de Veneza, que é o Leão de Ouro, foi concedido à artista Simone Lee e o prêmio de melhor pavilhão nacional foi para a artista britânica Sonia Boyce. 2022 também teve a Documenta, que acontece a cada 5 anos na cidade de Kassel, na Alemanha, e esse ano teve curadoria do coletivo indonésio Ruan Grupa. Essa Documenta teve o coletivo como base e essência da exposição toda. Eu visitei a Documenta, fiz um vídeo resumo, quem quiser assistir vou deixar, mas aconteceu que a vontade de construção coletiva, que era a ideia central da curadoria, se mostrou utópica com a descoberta de figuras antissemitas em uma das obras em exposição. O painel de 2002 do coletivo Taring Pad foi retirado, mas essa ação não se mostrou suficiente diante da seriedade do caso. Outros artistas retiraram obras e a diretora-geral acabou renunciando. Outro assunto que gerou bastante notícia foram os ativistas atacando obras de arte para chamar atenção para questões climáticas que precisam ser discutidas com urgência. Começou com a Mona Lisa no Louvre, aí veio Botticelli, Van Gogh, Vermeer, Monet e outras tantas pinturas famosas que os ativistas atacavam até então sem estragá-las, porque só atingiam o vidro e a moldura e na sequência se colavam na parede dos museus. Eu li diversas teorias sobre essas ações, desde que sim, elas são eficazes porque atuam com a força das imagens e a herança simbólica contida nas obras de arte para circular nas redes sociais e conseguir se infiltrar nas mídias tradicionais e fazer esse assunto ser debatido em uma esfera maior. Mas também li teorias que ligavam essas ações a movimentos de extrema direita. Eu pessoalmente fico cansada com esse padrão aí do ser humano de ter sempre que agir com violência ou quem grita mais alto para conseguir abrir espaço para o diálogo, mas também toda essa cultura de extrativismo e exploração brutal de recursos e pessoas, e tem todo um sistema ancorado nela, né? Então fico meio cética. Falando em violência na guerra da Ucrânia, entre tantas tragédias, 25 pinturas da artista ucraniana Maria Primachenko foram queimadas durante a invasão da Rússia no país. Estátuas foram protegidas com material antifogo, museus esvaziaram suas salas e esconderam obras do acervo em lugares improvisados. Sempre em países que sofrem com guerras ou confrontos armados, existe essa preocupação em preservar o patrimônio cultural, as obras de arte, para que não sejam destruídas.
divertidas. As exposições imersivas foram sensação de público e a gente falou delas aqui, da diferença entre visitar esses espaços que criam simulacros da obra de arte versus a experiência do museu com a obra de arte real, a contemplação silenciosa e uma orientação pedagógica. Dá para se divertir nessas exposições, é só manter a consciência crítica alerta para o que cada uma dessas experiências oferece. Eu li uma matéria muito boa que acho que tem a ver com essas exposições, que dizia que a internet era o motivo da cultura hoje estar estagnada e superficial, e o jornalista argumentava que não era a internet, é porque as pessoas estão exaustas. Uma cultura mais difícil requer uma medida de foco, um tempo maior de concentração. E o excesso de trabalho e o nível frenético de informações não ajuda a construir uma audiência para essa cultura séria. E a ideia é que talvez a melhor maneira de se apoiar a arte seria se as pessoas trabalhassem menos. No começo do ano, a Netflix lançou uma série ótima dos diários do Andy Warhol. Se você ainda não assistiu, fica a dica aí pro final do ano. Falando em Andy Warhol, um retrato da Marilyn Monroe, feita por ele em 1964, foi vendida em um leilão por 195 milhões de dólares e é a segunda obra de arte mais cara do mundo, depois do Salvator Mundi, 450 milhões, né? Eu adoro essas notícias de raio-x na pintura. Teve uma do Vermeer, teve umas aí, né, que rolou durante os Vive News do ano, mas tem essa do nosso queridinho Van Gogh, que num raio-x desses encontraram o primeiro autorretrato feito pelo Vincent. A imagem estava escondida por camadas de cola e papelão, que era pro Vincent reaproveitar a tela, levando em conta as restrições financeiras que ele vivia. Ele cortou a orelha 3 anos depois de ter feito esse retrato da camponesa, que é de 1885, é uma série de estudos para os comedores de batata. E os primeiros autorretratos conhecidos são de 1886, é o ano que ele muda para Paris, então por isso esse seria o primeiro. Quando a cultura pop encontra arte, também amo esses momentos. Beyoncé, depois do Louvre e de muitas referências de arte que ela tem como inspiração, lançou seu álbum Renaissance com uma fotografia feita por Carlene Jacobs, que lembra a pintura do século XIX, Lady Godiva, de John Collier, pintor britânico pré-rafaelita. O telescópio James Webb fez suas primeiras fotos do espaço, que são assim de chorar com essa imensidão. Essa imagem, por exemplo, é de galáxias formadas há 13,5 bilhões de anos, pertinho ali do Big Bang, e as imagens são coloridas pelos humanos mesmo, nesse processo de traduzir as luzes que a gente não consegue ver. É um casamento entre arte e ciência. Os vencedores do Prêmio Pipa 2022, que é um dos principais prêmios da arte contemporânea brasileira, foram Coletivo Coletores, Josi, Uira e Vitória Cribb. Entrando aqui num recorte arte e tecnologia que também apareceu bastante, a Bienal de Bucareste teve curadoria feita por uma inteligência artificial chamada Jarvis. A empresa romena que programou o curador robô disse que acredita que a inteligência artificial e o blockchain ajudam a fazer uma curadoria mais democrática. E falando em tecnologia, NFTs marcaram seu espaço, tokens não fungíveis, NFTs. Aqui no Brasil, o NFT Von Britney, do artista Gustavo Von Ra, foi o primeiro NFT a ser incorporado a um acervo de museu, no caso, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Um homem diz ter queimado um desenho da Frida Kahlo para transformar em NFT. Fantasmones Siniestros é o título do desenho de um caderno de esboços da Frida e tem todo um vídeo dele tirando o desenho da moldura e queimando em um copo de martini. Pra que humanidade? Instituições de arte no México denunciaram o cara porque as obras da Frida são consideradas tesouro nacional e destruir essas obras é crime. O Jeff Koons está preparando uma série de NFTs que correspondem a esculturas reais que ele vai mandar em uma missão tripulada pra Lua. Diz que essas serão as primeiras obras de arte autorizadas a serem colocadas na superfície da Lua. Agora, pergunto, autorizadas por quem? Um dos poucos projetos de NFT que passaram por mim que eu gosto é esse chamado Loot, que devolve no metaverso objetos culturais que foram saqueados em contextos de guerra e colonização para seus países de origem. Eles escaneiam em 3D os objetos saqueados que pertencem a grandes instituições de arte, transformam em NFTs e parte do dinheiro da venda dessas NFTs vai para um fundo que contempla jovens artistas africanos. No segmento arqueologia, que adoramos, na necrópole de Saqqara, perto do Cairo, descobriram um esconderijo de 250 múmias egípcias antigas e estátuas de bronze, são 150 no total. As peças foram para o Grande Museu Egípcio do Cairo. É possível que a Vênus de Willendorf, que foi encontrada em Willendorf, na Áustria, seja do norte da Itália. Dentro da Vênus, eles encontraram restos de conchas e limonite que seriam dessa região, no norte da Itália. Então, o artista, depois de ter esculpido a Vênus, imagina o artista que, bota a Vênus na sacola e vai viajar em busca de climas mais favoráveis. Pesquisadores publicaram uma teoria de que a função de Stonehenge seria de servir como um calendário
calendário neolítico. Então, cada pedra representa um dia, são 30 pedras, e o ciclo de 12 meses é representado pelas pedras dentro do círculo. Então, com esse calendário, eles organizavam a colheita, celebravam as divindades e organizavam o tempo físico e espiritual. Arqueólogos trabalhando na reconstrução da Catedral de Notre Dame depois do incêndio descobriram umas tumbas e um sarcófago, provavelmente do século XIV, e a pessoa que estava ali descansando em paz para a eternidade perdeu o sossego. Na Itália descobriram mais de 20 bronzes romanos de 2000 anos de idade, super preservados na região da Toscana e que são importantes para entender a transição entre a civilização etrusca para o Império Romano. Aqui nesse canal tivemos vídeo de Lina Bobardi, que completou 30 anos da morte dela, tem 50 fatos, posso deixar aqui. Também teve 50 fatos de Marc Chagall, Claude Monet, teve vídeo de muralismo mexicano, também teve vídeo da exposição da Adriana Varejão e do novo Museu das Culturas Indígenas, teve esse vídeo ótimo de uma artista de cada país da América do Sul pra gente conhecer. Em algum momento rolou uma polêmica se a Juliette era artista, e aí eu fiz um vídeo dizendo o que significa ser artista e elaborando sobre esse tema. Achei um bom vídeo. Teve Jornada de Arte 1 e 2 e eu quero agradecer imensamente quem esteve comigo, porque eu acho que foi um dos melhores momentos do meu ano. É sério, me dá uma inspiração, uma alegria de existir mesmo. E sabe o que? Eu comecei a postar uns videozinhos lá no TikTok. Se você tá frequentando mais o TikTok do que o YouTube ou o Instagram, sei lá, né? A gente fica aqui mudando de redes sociais, na verdade passeando por elas. Tem Vivi Eu Vi lá também. Mas eu permaneço aqui no YouTube, que é o meu lugarzinho do coração. Estamos no 8º ano de Vivi Eu Vi. Vivizinha, nem tá cansada não, porque eu gosto muito daqui. Obrigada demais, demais, demais por estarem comigo mais esse ano. Eu sempre me emociono, gente, isso eu nunca vou perder. Um excelente final de ano pra vocês. 2023, a gente segue aqui juntinhos. Beijo, até logo.